Em 2003, o Brasil conheceu um filme estrelado por Lázaro Ramos. Nesse filme ele interpreta André, um jovem que trabalha como operador de fotocopiadora, ou seja, o cara da Xerox. Um dia, seu chefe compra uma máquina que faz operações coloridas, e aí o André tem uma grande ideia. E se eu usasse essa máquina para imprimir dinheiro? Quem nunca pensou isso que atira a primeira pedra. Tu é muito pobre, hein? Vou te dizer, cara. Nossa senhora. Nessa história, ele se apaixona por uma garota chamada Silvia e começa a perseguir a mina. E quando eu digo perseguir, eu tô falando sério. O maluco tem até um binóculo pra observar ela pela janela. O cara é doente. Tu é doente, cara? Sou. Aqui a gente também conhece o Cardoso, interpretado pelo eterno Agostinho Carrara, que vai ajudar o André a copiar dinheiro, passar a perna em geral e cometer uns outros crimes. E dito isso, hoje nesse canal, O Homem que Copiava, baita filme BR. O filme já começa com uma cena totalmente irreal pra hoje em dia. André comprando várias coisas, incluindo carne, por R$11,50. Com R$11,50 hoje tu não compra nem uma bandeja de ovos, passaram a mão. Eu tô querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. A gente vê que o André é um cara duro, sem grana pra nada, que precisa escolher com cuidado cada coisa que vai comprar. Ele mora em Porto Alegre, trabalha numa papelaria e, como operador de fotocopiadora, vive lendo os trechos dos documentos que copia. E aqui a gente ganha de brinde um curso grátis de como operar uma fotocopiadora. Abre a gaveta, põe o papel, dobra pra ele não enroscar, ajusta a claridade, escolhe o número de cópias e, se for livro, tem que ficar segurando. Operador de fotocopiadora. Grande merda. Alguma coisa me diz que o André não tá muito feliz com esse trabalho. Quantos neurônios o sujeito precisa pra fazer essa merda? Só deixando claro, não tenho nada contra a galera da Xerox, mas essa cena é engraçada. E o próprio André fala que ninguém quer namorar um operador de fotocopiadora, ter filhos de um operador de fotocopiadora. Ele esculacha geral a própria profissão, e devo dizer que é real isso. Nenhuma mulher quer namorar um cara que abra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Operador de fotocopiadora. Nas horas vagas ele desenha e espiona os vizinhos. Ele tem um binóculo e usa pra observar uma mulher em específico. O cara sabe tudo da vida dela, quantos pijamas ela tem, como o armário dela fecha e, dependendo do ângulo, dá até pra ver partes diferentes do quarto. Sim, ele já viu praticamente todo o quarto dela. Ainda bem que isso é um filme, porque se fosse na vida real, o resto da história ia ser contado no Jornal Nacional. André ganha 2 salários mínimos e, como estamos em 2003, isso dá R$302. Ele não gasta com transporte, vai a pé pro trabalho, paga metade do aluguel e a parcela da TV. O filme deixa claro que ele é tão pobre que vende o almoço pra pagar a janta. Aí conhecemos a Marinês, interpretada pela Luana Piovani, que também trabalha na loja. O grande objetivo dela, casar com um cara rico. Pai pobre é destino. Agora, marido pobre, burrice. Maravilhoso e muito real esse diálogo. Além de gostosa filósofa. Falando em pai, o pai do André saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Então ele mora só com a mãe, que passa as noites vendo TV enquanto o filho fica igual um maluco tarado espionando os vizinhos. Ele até conta que viu a vizinha de calcinha e sutiã uma vez. Como o André vive no automático, ele passa o tempo todo imaginando situações. Pensa em ser jogador de futebol? Calma, André. Qual que é o seu sonho? Fala um sonho, tem que ter um sonho. Qual que é o teu sonho, Bolinho? Pô, meu sonho é ser jogador de futebol mesmo. Calma. Em várias vidas diferentes, mas o que ele mais pensa agora é em ficar rico / perseguir a Silvia. Um dia ele espera ela na frente do prédio dela, corre pra pegar o mesmo ônibus e até dá uma dica: se for perseguir alguém, fique na frente da pessoa, ela nunca vai achar que tem um perseguidor na frente. Ele vai até a loja onde ela trabalha, inventa uma desculpa sobre querer comprar um chambre, um roupão pra mãe, mas como não tem grana, vai embora. No dia seguinte, volta lá com outra história, o cara é insistente pra dizer o mínimo. Mais tarde, ele, a Marinês e o Cardoso vão juntos a um bar. O Cardoso aparece de terno, se fazendo de bacana, diz que trabalha com antiguidades e tenta impressionar a Marinês. Mas o que ganha mesmo é um fora. Ela diz pro André que o Cardoso tá só fingindo que tem grana, mas é tão duro quanto eles. O Cardoso convida a Marinês pra ouvir um disco em casa. Ela até aceita, mas deixa claro, não vai rolar nada porque ela é virgem e só quer transar com um cara que mude a vida dela. Enquanto isso, André vai embora, não quer segurar a vela. No ônibus, por coincidência real dessa vez, por parte dele, ele esbarra com a Silvia. Dê uma olhadinha rápida e vamos ter olhar.
Como se tivesse levado alguns segundos pra me dar conta de que ela era ela. O cara é tão doido que ensaia até como vai fingir que levou alguns segundos para reconhecê-la. Ele diz que vai voltar na loja segunda-feira pra comprar o chambre, mas tem um problema, ele não tem os R$38. Então começa a traçar vários planos para conseguir esse dinheiro, pensa em pedir pra Marinês, pro chefe, pro Feitosa, mas acaba pedindo pro Cardoso, que parecia ter grana. Chegando lá, descobre que o cara trabalha numa loja de usados, ou seja, tá tão duro quanto ele. E como todo dia sai de casa um malandro e um otário, ao invés de conseguir os R$38, André acaba comprando um anjo da guarda pra dar pra mãe. Agora ele precisa de R$48, os 38 do chambre e mais 10 do anjo. Pobre pra ter uma vitória na vida é foda. No dia seguinte, o chefe avisa que comprou uma fotocopiadora colorida. André, desesperado, tem a ideia de copiar dinheiro. Porém, nenhuma nota de 50 ele tem pra tirar cópia. Por sorte, o chefe dá pra ele pagar uma conta na lotérica no outro dia. Ele pede pra fechar a loja e fica até tarde tentando fazer uma cópia convincente da nota. Depois pensa, não posso pagar a Silvia com essa grana falsa porque pode dar ruim pra ela. Assim, decide trocar o dinheiro na lotérica, um lugar onde o caixa vive cheio, o dinheiro se mistura rápido e ninguém repara muito. Então ele faz um jogo de R$9 e fica com troco em grana de verdade. Pra garantir, distrai os atendentes perguntando sobre o anjo e o plano dá certo. Ele compra o chambre e fica esperando a Silvia com essa cara. Obrigado. Imagina. Obrigada a você. Ela disse obrigado a você me olhando nos olhos. Ela me olhou e me chamou de você. Tu é doente, cara? Sou. No dia seguinte, ele vai almoçar no mesmo lugar que a Silvia, puxa papo e finalmente eles têm uma conversa normal. Ela pergunta onde ele trabalha e ele, com vergonha de dizer que é operador de Xerox, diz que trabalha com ilustração. André e Cardoso conversam sobre saírem juntos com as meninas, mas o André tá sem grana pra tudo, cinema, restaurante, motel. Cardoso tá tentando parar de fumar pra agradar a Marinês, tá usando adesivo de nicotina, se esforçando muito. Aí o André solta: se ela só vai transar com um cara rico e que não fuma, ele podia primeiro ficar rico, depois parar de fumar. André e Silvia começam a se encontrar com frequência, almoçam juntos, se conhecem melhor. Ela pede um desenho bonito que seja bom de olhar e o que o animal faz? Desenha o quarto dela detalhado. Ao invés dela ficar com medo, ela curte e ainda corrige o que ele errou. Essa aí tá querendo muito sair no Cidade Alerta. Ele descobre que foi aniversário dela e tenta arrumar um presente. Cardoso tenta empurrar uma caixa antiga por R$100, mas como o André tá sem grana, volta pra copiar mais uma nota. Eles se encontram no bar e o Cardoso usa a nota falsa pra pagar uma bebida. Por sorte, o barman repassa o troco rapidinho. No dia seguinte, Cardoso revela que tava zoando, a caixa vale só 10 conto. Porém, André confessa que a nota era falsa e o Cardoso se empolga, diz que pode arrumar notas de 50 e que os dois podem continuar com a falsificação. Eles trocam mais dinheiro e cada um fica com uma parte. E o que o André faz com a parte dele? Compra uma cortina japonesa pra Silvia. Por quê? Porque é meio transparente e ele consegue ver melhor o quarto dela. Tarado? Muito, mas genial. Tu é doente, cara. André continua espionando e vê o pai da Silvia pegando o dinheiro da bolsa dela. Pior, o cara brecha a própria filha no banho. Incesto é de fuder! André, que faz isso todas as noites, fica indignado. Ele entra em choque porque não pode contar nada. Se contar, vai ter que admitir que ele também espiona. Cardoso sugere que ele case com a Silvia pra tirar ela de casa, mas para isso, André precisa de dinheiro. Muito dinheiro. Só com falsificação não dá. E aí nasce a ideia: roubar um carro forte. Ele avisa pra Silvia que vai viajar por 6 meses, ela fica triste, dá um livro de presente com uma poesia que ele já tinha lido na loja, mas não conseguiu terminar. O poema fala sobre o tempo e como a única forma de vencer a morte é tendo filhos. André se emociona, pede a Silvia em casamento e, contra todas as expectativas, ela aceita. Com parte da grana, André compra uma arma com o Feitosa. Cardoso ajuda com o plano, arruma o carro da fuga, mas não quer se envolver no roubo, só quer metade da grana depois. No dia do assalto, André rende um dos seguranças e atira no outro. Depois sai correndo no meio da rua com uma sacola de dinheiro, troca de roupa, encontra o Cardoso, que tá sem o carro. E aí eles têm a ideia de pegar um ônibus e, contra todas as leis da realidade, dá certo. No jornal do dia seguinte, prisão do Feitosa por passar dinheiro falso. E o ganhador da loteria, adivinha, isso mesmo, o André ganhou jogando a sequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eles ficam felizes, com medo, agradecidos e ferrados ao mesmo tempo. Agora os cabras têm grana de verdade, mas também são criminosos. Como André não pode aparecer como ganhador
ganhador pede pra Marinês buscar o prêmio. Eles usam a grana pra comprar carro, ir pra hotel de luxo, e o André compra um telescópio pra espiar a Silvia com mais qualidade. Ele diz pra Silvia que agora podem casar e morar no Rio, e que vai falar com o pai dela. Por azar e muita coincidência, o pai dela é o cara do carro forte. Sim, o cara que ele atirou, mas o pai não quer entregá-lo, só quer uma parte da grana. Como se já não bastasse, o Feitosa reaparece e diz que sabe de tudo, onde a Silvia mora, que o André roubou 2 milhões e quer a parte dele. André enrola e diz que paga no dia seguinte, e mesmo depois de toda essa treta, naquela noite horrível, ele ainda vai espionar a Silvia. Mas dessa vez, ela aparece com um caderno dizendo que sabe de tudo e que os dois precisam se encontrar pra conversar. Ela diz que sabe de tudo, o pai dela contou, e que o André não pode dar o dinheiro pra ele porque os dois nunca vão ter paz depois disso. Daí ela dá a ideia de matar o cara, o André fica em choque, mas a Silvia diz que nem sabe se ele é o pai dela de verdade, que ele é um Jack que fica espionando ela no banheiro, que ele é um canalha safado. Então, a melhor coisa a se fazer é matar mesmo. No outro dia, o André ainda tem uma situação pendente. Ele vai se encontrar com o Feitosa para dar o dinheiro. E é claro que ele tenta enganar o Feitosa com algumas notas falsas, mas de início não dá certo. Os dois saem correndo pela ponte e quando o Feitosa tenta pular do alto da ponte para alcançar o André mais rápido, ele acaba caindo em umas estacas e morre. Adeus, Feitosa. Sempre o lembraremos por essa morte aí. O André diz pra mãe que vai viajar por um tempo pra Holanda, pra ser padrinho de casamento da Marinês. Claro, pra ter uma desculpa para não ficar em casa. Ele se encontra com a Marinês e com o Cardoso pra explicar o plano de assassinato do pai da Silvia. E enfim, a Silvia vai pedir pra um amigo enviar uma carta do Rio de Janeiro só pra ter o carimbo dos correios de lá com a data de envio. O Cardoso tá encarregado de arrumar uma galinha, mas depois eu explico o porquê da galinha. A Marinês vai encontrar o pai da Silvia num bar e distraí-lo pelo maior tempo possível, enquanto o André e o Cardoso vão preparar uma bomba dentro da geladeira da casa da Silvia. Todo mundo faz o seu papel, mas nessa brincadeira o Cardoso esquece a chave do carro na casa da Silvia, o que faz o plano ser suspenso. A Marinês liga pra casa da Silvia pra distrair o cara e a galera toda volta pra lá pra pegar a chave e desligar a geladeira, porque senão todo mundo pode acabar explodindo. Quando o pessoal tá saindo, eles ficam se perguntando como vão explicar tudo pro pai da Silvia, mas ela diz que quando saiu ligou a geladeira de novo, então é claro, ele abriu a porta, explodiu tudo e acabou morrendo. Aí tu me pergunta, craque, por que a galinha? Então, foi porque todos os jornais que noticiaram o caso falaram mais da galinha do que da explosão e da morte, porque ela sobreviveu e virou a rainha das galinhas. Faz sentido. Faz muito sentido. No fim do filme, todo mundo vai pro Rio, todo mundo fica milionário e a Silvia conhece um homem que a mãe achava que era o pai dela de verdade. E assim, se vocês achavam o André estranho, agora vão achar que os dois foram feitos um pro outro, porque são dois estranhos. Acontece que, uma vez, a Silvia percebeu que tinha alguém vigiando ela pela janela e passou na frente da janela de calcinha e sutiã só pra ver se ele tava realmente olhando. No outro dia, ela seguiu ele até o trabalho, descobriu o que ele fazia e depois ela achou que ele tava seguindo ela pela rua, então entrou no ônibus só pra ter certeza de que ele tava seguindo ela mesmo e depois de um tempo ela começou a almoçar perto do trabalho dele só pro André seguir ela até o restaurante. A Silvia conta sobre a relação horrível dela com o Antunes e que ele dizia que ela não era filha dele. Depois que conheceu o André, tudo que ela queria era que ele tivesse dinheiro pra casar e ir embora. No fim, tudo acabou dando certo e agora todos estão no Rio. Ela conta tudo isso numa carta pro possível pai dela e como todo mundo nesse filme é estranho, o Paulo, lendo tudo isso, vai lá conhecer essa mina e todos os amigos dela. Bom, esse filme é um clássico do cinema nacional. Eu particularmente gosto bastante por causa de todo o visual e do jeito que a história é contada. O André é desenhista, então isso sempre é usado nas cenas e faz com que todo o filme tenha algumas características visuais muito interessantes. A história é muito boa, tem várias reviravoltas, é imprevisível, embora eu ache que o filme se estenda muito no começo e a parte que é boa, como a Xerox do dinheiro, o assalto, demore pra chegar. O André fica se repetindo em várias e várias explicações, muitas vezes desnecessárias, mas isso ajuda a gente a entender o quanto ele é detalhista e tá sempre pensando em um monte de coisas. Por fim, O Homem que Copiava é um ótimo filme, e comigo? Antes, esse é o momento em que te peço um comentário no vídeo, uma curtida, uma seguida no Insta, uma inscrição aqui se ainda não é inscrito. Tudo isso é de grátis e ajuda muito a gente a produzir mais vídeos como esse. E agora sim, comigo, O Homem que Copiava tem um 8. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?